Graça e paz, que o Senhor nos abençoe, para mais um dia nós buscarmos de Deus e sermos melhores cristãos, né? Que Deus te abençoe. Parabéns pelos aniversariantes, por alguma alegria que você tem. E se você estiver passando por algum problema difícil, seja familiar, saúde ou financeiro, não se esqueça, Deus é maior. Procuramos ser servos dele, e o mais ele cuidará de nós. E Deus é maior que os problemas. Que Deus te abençoe. Vamos hoje ler, é um versículo só, que é Mateus 6, 24. Lê para nós, Paulo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nem podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está falando nesse versículo de uma decisão que teremos que tomar entre duas opções. Não tem como fugir. Nós temos que escolher uma dessas opções: servir a Deus ou as riquezas. Hoje nós vamos falar um pouco de um teólogo, lá dos anos 300, quarto século, que é Santo Agostinho. Se você ligar no YouTube, você vai ver 3 lições de Santo Agostinho, como ser feliz. Se der tempo, nós vamos passar aqui. Muito pouco. E a gente vai ver algumas partes que ele fala e vamos anegar. O tema da nossa pregação é servos de Deus. Vamos falar? Servo de Deus. Mamon. O que seria mamon? Mamon significa, tem 2 significados que os teólogos variam. Pode significar dinheiro, o Deus do dinheiro, né? Ou pode significar, em aramaico, significado de riqueza. Ou pode servir ao dinheiro ou à riqueza, né? Ou servir a Deus. Jesus fala assim, que você tem 2 opções: ou você serve um ou você serve o outro. E é muito bom nós vimos que a Bíblia, num certo ponto, ela é difícil de entender, mas por outro lado ela é muito fácil. Porque ele vai usar sempre um palavreado da cultura da época. Para a gente é um pouco difícil, porque passou. Por exemplo, na época de Jesus, um dos sistemas de trabalho era a escravidão. Então, a escravidão, você era servo de alguém, subordinado a ele. E a pessoa que era servo, ele era servo só de um senhor. Não existia servos de 2 senhores. Eu sou servo do João e do Pedro. Não existia. Então, ele vai usar o que usava na época, ser servo. Então, ele vai dizer, você não pode ser servo de 2 senhores. Né? Você tem que escolher. No caso da época de escravidão, não havia escolha, né? O escravo não havia. Ele vai fazer essa comparação. E Jesus, as riquezas, o que poderia ser as riquezas? Servir a Deus a gente já sabe. O que é servir a Deus? Ser subordinado a Ele, ser guiado pelo Espírito Santo e levar uma vida de dedicação a Deus e ao próximo. E o que seria seguir as riquezas? O que seriam as riquezas? Então as riquezas podem ser muita coisa. Por exemplo, primeiro, pode ser Deus. Qual é a minha riqueza? Deus. Eu vou investir no reino de Deus. Vou procurar estar lendo a Bíblia, orando, assistir um filme religioso. É o que me agrada, é onde está o meu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se a riqueza minha, o meu tesouro está em Deus, então ela é a riqueza, onde está meu tesouro. Pode ser as riquezas mesmo, ficar rico, nossa profissão, nossa família, nossos objetivos, nossos desejos. Qual é o Deus hoje muito forte que as pessoas inclinam para ele? Celular. Internet, celular. Tem que ser do objetivo de alguém. Hoje, se tirar o celular de alguém, a gente fica meio perdido. Vai a verdade ou não é? Eu leio a Bíblia pelo celular, eu preparo a mensagem pelo celular. Hoje os livros que eu pego é pela internet, as pesquisas. Então,
mas desde que ele seja servo para Deus. Mas se ele for para outras coisas, você está servindo outras coisas através dele, né? O pessoal pode falar assim: ah, mas eu não quero compromisso com nada, eu não quero servir nada. Você vai servir alguém? Impossível. Nós vamos ser. Você vai servir o ócio. Tem gente que serve o ócio, acredita ou não? Tem ou não tem? Ele não tem compromisso com nada, ele não tem compromisso com família, não tem compromisso com emprego, ele vive em função de não ter compromisso. É um servo do ócio, servo da preguiça, servo do falta de compromisso. Você pode ser servo das drogas ou do jogo. A nossa liberdade de escolha ou livre-arbítrio determinará de quem seremos servos. O que é livre-arbítrio? É uma palavra para alguns seria meio estranho, né? Para bem jovem. Livre-arbítrio é a sua liberdade de escolha. Você tem a liberdade de escolher alguma coisa. Aquilo que nós escolhermos, nós somos o quê? Servos. Ah, mas como? Vamos lá. Santo Agostinho diz assim: você pode usar o seu livre-arbítrio ou a sua liberdade para usar drogas, mas com o tempo é provável que você se torne escravo. Nem toda ação livre conduz à liberdade. Existem atos do livre-arbítrio ou da liberdade que te torna escravo. Eu sou livre para fazer alguma coisa, você é, nós somos. Mas essa liberdade nossa pode fazer de nós, sabe o quê? Um escravo. Eu sou livre para consumir certo tipo de droga, tudo bem. Só que ela vai te escravizar. Vai tomar seu emprego, vai tomar sua família, vai tomar sua saúde. Mas você é livre. A sua liberdade. Se você estiver num país que droga não entra de jeito nenhum, que você não tem essa liberdade de usá-la, então, essa liberdade não vai te tornar um servo, porque você não teve essa liberdade. Então, a liberdade, ela nos dá essa opção, de às vezes de ser um servo. Em 2 Pedro 2,19, lê para nós. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Maravilhoso. 2 Pedro 2,19. Então assim, as pessoas prometem liberdade para você. Faz o que você quer, você é livre, esse negócio de religião é besteira, isso é regra, faz o que você quer. Bom, tudo bem, eles te prometem liberdade, mas você é escravo daquilo que te domina, aquilo que você escolheu. O próprio apóstolo Pedro diz isso: aquilo que você escolheu pelo seu livre-arbítrio, você se torna um escravo, porque ele te domina. Você acha que é fácil alguém largar de fumar? Você acha que é fácil alguém ter um hábito de assistir certas coisas, ou ter hábito de certas práticas, ele fica fácil? Ele não dá conta. Eu já conheci gente viciada em estilo de música, que não é bom, e eu lembro dele falar assim, não esqueço disso, é um filho de pastor: eu não consigo ficar sem ouvir esse estilo de música. E passou um tempo, eu fiquei sabendo que ele estava usando droga, porque era um estilo de música que levava a droga. Aliás, ele voltou às drogas. Então, certos hábitos que você não livrar dele agora, ele vai te levar para outros maiores. Mas não tem problema. Olha, tem sim. É natural sermos escravos de nós mesmos, dos nossos desejos. A maior escravidão, o maior inimigo que nós temos, quem que é? Nós mesmos. Agostinho diz assim: o ser humano não consegue por si só fazer o bem. Não, nós fazemos em partes. Diz assim, Romanos 7, 19 e 20, lê para nós. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então tá bom. O apóstolo Paulo vai dizer assim em Romanos 7, 20 e 19. Aquilo que é bom, que eu quero fazer, eu não consigo fazer.
e aquilo que é ruim eu faço. Não é culpa minha, é por causa do pecado que tem em mim, a minha natureza humana. A minha natureza me leva a fazer isso. Eu não devia ter respondido, mas não vi a hora que eu respondi. Foi natural. Eu vejo certas pessoas contar casos de coisas erradas que faz como se fosse vantagem. Vantagem nenhuma. Ele fez aquilo que é natural. O que não é natural é termos uma vida de fé, de dedicação às coisas de Deus, de serviço ao próximo. O que não é natural é você conhecer um jovem que lê Bíblia, ora e fala de Cristo para as pessoas e manda versículo. Qual jovem que você conhece lá no seu colégio que faz isso? Lembra do nome? Tem, não tem? Mas é uma grande minoria. Da minoria. Porque é fora da natureza. Porque a natureza nossa é fazer o que satisfaz a gente. Seja feliz, né? Isso que a gente ouve. Haverá sempre uma luta dentro de nós entre fazer a vontade de Deus ou a nossa. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então tá bom. Então há luta entre a minha natureza humana e o Espírito de Deus. Aqui está o Espírito, com uma letra maiúscula. Então o Espírito de Deus diz assim, vai ler a Bíblia. Aí a carne diz assim, vai assistir o Homem-Aranha. O Espírito de Deus vai assim, vai orar. Não, vai dormir. Sempre essa luta. A gente tipo, ficava um anjinho, né? Um anjinho de lado e um capetinha falando assim. É uma ilustração. Alguns desenhos animados antigos tinha, mas é um pouco parecido com isso. Então há essa luta entre nós. Há ou não há? Há essa luta. O menino vai assim, tem que ir numa festa e ele tem que estudar para um concurso. Eu estudo ou eu vou para a festa? Ele tem que tomar essa decisão. É ou não é? Vai para a faculdade ou vai namorar? Teve uns aqui que riram. Teve uns aqui que fez cursinho e assistiu só uma aula, só o resto namorou. Morro, mas não sei quem é. Bom, então na tradução AEC diz assim, a carne deseja o que é o contrário do espírito, né? A outra tradução, né? O que é o contrário do espírito, a carne deseja. Em Romanos 8,6 diz o seguinte, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Se fizermos a vontade da carne, é morte. Se fizermos a vontade do espírito, é vida. É tão pouco natural fazermos o bem, que quando você faz o bem, e a pessoa pensa assim, por que você está fazendo? Você fez uma promessa? Morreu alguém de você aqui? Você está pagando para ele? Qual a religião sua? Vai lá no orfanato e propõe uma vez por semana dar banho nos velhinhos lá, que usa fraldão, porque está faltando serviço voluntário. Todo mundo vai perguntar para você, o que você está fazendo aqui? É verdade ou não é? Por quê? É uma promessa? Por quê? Porque não é natural. Agora, se você ficar em casa esperando o último lançamento do filme de Hollywood e assistir, ninguém vai perguntar por que você está fazendo isso. Porque é natural. Então, as coisas não... Dependemos de Deus para sermos seus servos. Olha, para fazer o bem nós dependemos de Deus. Agostinho diz assim, tanto para querer o bem como para realizá-lo, preciso do auxílio da graça. Então, para mim desejar fazer o bem, eu preciso do auxílio da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bênção de Deus. E tem algum versículo que faça assim, Jesus disse, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se nós estivermos ligados em Jesus, nós estivermos ligados em Deus, como o galho está na árvore, na videira, você produz fruto. E ele diz assim, porque sem mim nada podeis fazer.
Qualquer ação boa que a pessoa faz, mesmo, né? A gente falou isso agora, que ele não processa nenhuma religião, nem nada, é ação de Deus. Mesmo que não frequenta uma igreja, é ação de Deus. Porque a natureza nossa é ser egoísta, é satisfazermos a nós mesmos. E Jesus diz assim, em João 8,36, lê para nós. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então, se Cristo nos libertar, libertar de quê? De nós mesmos. É uma oração que a gente sempre faz. Senhor, me liberte de mim mesmo. Faça com que eu vença a minha natureza humana de fazer aquilo que eu quero e que eu faça a tua vontade. Jesus, antes de morrer, e aquela angústia da morte, e que Deus ia o abandonar, ia ser cuspido, humilhado, ele disse, eu faço a tua vontade, não a minha, porque a natureza, que ele tinha duas naturezas, a natureza de Deus e a natureza humana, e a natureza humana dizia, não faça. E a natureza divina diz, faça, você precisa fazer. E ele faz essa oração, Senhor, se possível, livra, mas contando que seja feita a tua vontade. Ele veio para aqui. Mas Jesus teve essa dúvida, esse pedido? Teve. Se possível, me livre. Porque a natureza humana, ela sempre vai cobrar de nós. Você já fez alguma coisa e que depois você está no meio e fala assim, que sentido eu tenho fazer isso? Isso não está me dando dinheiro, isso não está me dando status, isso está me cansando, isso às vezes toma o meu dinheiro, e eu não paro, eu estou fazendo, e é o bem. Que sentido tem isso? No céu, o que a gente estudou? O tesouro no céu. É isso aí, tesouro no céu. Jeremias 21:8 diz o seguinte, e este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Se a inclinação da carne é morte, eu vou fazer os meus desejos. Se é a inclinação do Espírito, é vida. Porque nós fazemos nosso desejo. Pega o nosso país. Qual o problema do nosso país? Vamos falar do mundo não, vamos falar do país. Chama-se, começa com C. Começa com cota e termina com são. Corrupção. Essa corrupção abrange toda a sociedade. Todos os partidos. Não vamos culpar um ou outro. E o que é a corrupção? Você pensa só em si mesmo. Eu estou pegando milhões, comprando gravata e tal, mas a cidadezinha lá do interior, ela não tem esgoto, eu estou roubando dela. A criança não está tendo assistência médica. Você não pensou no próximo. E servir a Deus é pensar no próximo. Mas a natureza nossa, a gente pensa na gente. Esses dias eu vi se eu não estiver enganado, numa cidade que chama Goiânia, do Pernambuco. Eu lá assistindo, apareceu ela. É uma cidade que tem extração da Petrobras, um polo, produção de remédio. Tem muitas indústrias, muito rico. E o povo é pobre e o esgoto é lançado bem próximo da praia. Podia ser pelo menos mais longe, sem tratamento. Uma riqueza, mas que não chega ao povo. O que é isso? Serve-se a si mesmo. Extrai petróleo, fica rico. A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica produz remédios e fica rico. E o povo tem boa. Isso tudo é não servir a Deus. Se o mundo servisse a Deus, se o mundo fizesse a opção de não servir as riquezas, ser rico e passar por cima de todo mundo, destruir a natureza. Esses dias eu estava lá orando, e eu falei, será que eu estou ficando doido? Eu comecei a orar pelas onças, pelos tigres, pelas árvores. Porque muitos tigres já entraram em extinção, porque o ser humano matou.
Muitos animais entraram em extinção, certos tipos de tatu, certos tipos de ave, certos tipos de macaco, porque a ganância, por amar a riqueza e não a Deus, e sair destruindo tudo, as matam e tudo para ter mais lucro, porque amam mais a riqueza do que a Deus, mais do que o próximo. Por isso que nós estamos aí num ar poluído. O Brasil tem muitos ricos e milionários, todo lançamento de carros, dos mais caros que tem no mundo, o Brasil compra um ou dois. Por que aqui tem milionário? Mas isso não chega às pessoas. Concluindo, escolher ser servo de Deus é a escolha correta que leva à vida. Amém? Amém. Vamos falar junto? Escolher ser servo de Deus é a escolha correta que leva à vida. Eu tenho feito a melhor escolha? Ser servo de Deus é a vida? Respondamos a nós mesmos. Aceite a Jesus, venha para Deus, liberte-se da escravidão das riquezas e receba a vida eterna. Se nós tivéssemos um mundo que fosse temente a Deus, serviço a Deus e nós riqueza, o seu egoísmo, a sua ganância, o mundo seria muito melhor. Não havia essa divisão entre rico e pobre, porque a divisão entre rico e pobres aumentou muito no mundo. A pobreza aumentou, a fome aumentou, com essa tecnologia produz, máquina produz, pois é, aumentou. E a distância entre rico e pobres aumentaram. Em Genebra, esse ano teve uma conferência entre as igrejas principais do mundo sobre a fome no mundo. O que se faz para que as pessoas tenham acesso? O que vocês acham que esse tanto de exilado invadindo, agora estão invadindo a América do Sul, estava a Europa, eles estão vindo para a América. Por que eles estão? Porque estão fugindo da fome, não está chegando alimento lá. E pergunta se nós estamos preocupados com isso? Não. É porque nós sabemos escolher a riqueza e não a Deus. Vamos fazer a oração e o Pai Nosso. Alguém de casa quiser acompanhar a oração com a gente, ore, tá bom? Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço por servir a Ti. Eu te agradeço por servir a Ti. E não das riquezas deste mundo. E não as riquezas deste mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoa, responda as suas orações e que você seja muito feliz e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.